Olá, tudo bem com você? Se você está nesse vídeo, se você está assistindo agora ou no replay, eu quero que você preste muita atenção e se você ainda não pegou o seu papel, a sua caneta, faça agora. Pause esse vídeo ou se você está ao vivo, eu vou dar uns 2 minutinhos aqui para você correr lá pegar, para que você anote o que eu vou falar para você, tá? Eu tô aqui com uma colinha. Hoje eu vou falar um pouquinho da colinha que eu fiz aqui, porque tem pontos que são importantíssimos de passar para você e eu não posso esquecer. E às vezes quando a gente faz a live mais espontânea, saindo assim as coisas que nós já estudamos e já vivemos, a gente acaba esquecendo algum ponto. Então hoje eu trouxe aqui para você um pouquinho do que você pode postar na sua rede social. Lembrando que não é uma regra absoluta, tá? O conhecimento, ele é mutável, gente. Então, já quero que você se conscientize que você está aqui nesse vídeo para aprender uma das formas de como você pode trabalhar no perfil das suas redes sociais. Lembrando que, a todo momento, a internet, a comunicação, os perfis, as plataformas mudam. Então, o conhecimento, ele é mutável, sim. E ele vai se modificando ao longo da nossa jornada, tá? Quero também dizer que tem um post aqui, escrito, que foi feito por mim, inclusive, 4 pilares para divulgação, que é importantíssimo você salvar e também compartilhar com pelo menos mais 2 pessoas aí que estão no trade turístico, para que as pessoas entendam como funciona, porque não é só postar. Eu sempre digo isso, não é só postar. Mas antes de eu começar, você já sabe, né? Se você ainda não nos segue aqui, entrou na live porque foi recomendado, começa a nos seguir, já ativa o sininho de notificação, porque aqui a gente tem muito conteúdo para você que está começando a sua agência e você que já está na estrada, mas começou de uma maneira errada, as coisas não estão dando certo. Então, esse perfil é para você, foi criado exclusivamente para você. Vou pedir para você ir lá rapidinho buscar seu papel e sua caneta para que você consiga anotar os insights que eu vou trazer aqui para você hoje, tá? Enquanto isso, eu te aguardo. Pois bem, falei para vocês que nós já temos um post aqui falando sobre os pilares da divulgação e eu vou fazer um breve resumo sobre ele para a gente entrar propriamente dito nas postagens do Instagram, Facebook, tá? Então, os 4 pilares, eles nada mais são do que: o primeiro é quem faz parte do seu público. Eu costumo bater nessa tecla, todos que assistem aos meus vídeos, participam das minhas lives, sabem que eu bato muito nessa tecla. Qual é a sua persona? Quem é a pessoa que você quer atender? Ah, Giovana, eu quero atender todo mundo. Para com esse pensamento, porque quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Porque as pessoas são diferentes, elas se comunicam diferente, elas entendem diferente, então você precisa saber a qual tribo você vai destinar a sua viagem ou o seu produto serviço turístico, tá? Então, por exemplo, a DG Turismo, que é a minha agência, é focada em viagens de lazer para famílias. Porque eu escolhi esse público, essa persona? Não. Ele foi se moldando ao longo do tempo. Só que o meu insight para você nesse momento é que você já comece sabendo quem você quer atender. Porque eu levei quase 2 anos para chegar ao meu público e a minha persona ideal, tá? Então, eu já tinha feito divulgação para todo mundo, eu já tinha feito divulgação de locais que eu mesma nem gostava de estar naquele local. Eu, como cliente, não compraria aquela viagem. Então, você precisa entender quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona. Ah, Giovana, mas o que é a persona afinal? Bom, a persona, ele é um perfil fictício. Para quem está começando agora, às vezes é muito complexo de entender. E até para quem já está na estrada.
Mas a persona é um perfil fictício de uma pessoa que você vai criar. Então, por exemplo, os meus clientes, a minha persona, tem de 34, vamos por de 30 a 45 anos. Geralmente viaja com a família nas férias. A maior parte trabalha de sábado, ou seja, trabalha a semana toda, só tem o domingo. A maior parte do meu público, tá? São assalariados em grande maioria. Eles gostam de turismo de lazer para a família. Eles gostam de estar, por exemplo, em parque aquático, em destinos que vai ter atração não só para criança quanto para o adulto. Então, esse é o perfil da minha persona que foi criado ao longo do tempo, que eu fui entendendo o que eles gostavam de ver ali, né? Deixa eu só ver se eu consigo mudar. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou ver se eu consigo mudar. Eu acho que não. O tema da live. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Para o pessoal saber. Bom, vou deixar bem para a live, que aí o pessoal fica curioso. Então, essa persona, ela possui algumas características que você precisa saber quais são. Por que, Giovana? Por que é tão importante isso? Eu já vou te falar. É importante porque uma pessoa que ama a praia talvez não compre uma viagem que você faça para um lugar que seja um pouco mais parado, um lugar de frio. Por exemplo, eu amo praia, aí eu vou lá e ofereço para a pessoa um pacote para Gramado na época de frio. Então eu estou comunicando de maneira incorreta. Não que essa pessoa não possa ir para esse destino, mas a preferência dela, o que você tem mais chance de vender para ela é praia. Então, tenha pacotes de praia se esse é o seu perfil. O meu perfil de cliente, como eu tô falando para vocês, é lá onde eu atendi excursões rodoviárias, lá em Suzano, vamos pôr ali o Alto Tietê. A praia, a mais próxima, está mais ou menos a 50 minutos dessa região. De carro, tá? Se a pessoa for de ônibus, ela vai gastar aí mais ou menos 1h30, 1h40. E as praias que são melhores, elas estão de 2 horas para cima de viagem. Ou seja, essas pessoas são sedentas por viagens de praia. Isso aí é um fato que acontece lá. Eu já testei outros lugares, por exemplo, Monte Verde, que era um lugar que eu amaria levar o meu pessoal, mas eles não quiseram, não teve adesão. Então eu parei de fazer esse tipo de pacote, tá? Essa é a importância de você saber qual é a sua persona. É você ir lá e oferecer exatamente o que ela tá precisando naquele momento, o que ela realmente quer comprar de você ou da sua agência, tá? A segunda coisa, antes disso, quero lembrar que aqui nesse perfil do Instagram, se você descer um pouquinho, se você rolar um pouquinho, vai ter um post sobre persona bem esmiuçado, que você pode ir lá dar uma olhada para ver como que você consegue definir a sua persona de maneira mais prática, tá bom? Pois bem, falamos de persona, agora a gente fala sobre definição de conteúdo. O que é a definição de conteúdo? Exatamente o que eu te falei até agora. Você vai entender o que a sua persona gosta para que você comece a comunicar. Lembrando que, para quem está iniciando, a gente nunca começa acertando, gente. Então, pensa aqui comigo. Não compare o seu primeiro degrau com o 10º degrau de uma outra agência que já é grande, já tem funcionários, já tem um monte de gente trabalhando, tá? Vamos pensar que você está no primeiro degrau. Ou então, eu já estou na estrada, Giovana. Tá, vamos pensar que você está no segundo degrau. Mas nunca compare o seu resultado com o resultado que eu tenho, que eu que sou uma mentora tive, com o que o outro, que é seu amigo, que tá vendendo muito, tem. Porque cada público é um público. Então, para essa definição do seu conteúdo, você vai trabalhar tudo o que a sua persona gosta. A minha persona gosta de praia. Putz, legal. O que eu vou fazer? Eu vou criar viagens desse perfil de praia. Se não for praia, que seja parque aquático, que envolva algo assim mais parecido com a praia.
Vou informar o meu cliente sobre os destinos da praia. Eu vou falar assim, você sabia que em tal local é verão o ano todo? Você pode curtir praia o ano todo? Por exemplo, aqui em Maceió. É um lugar que todo ano, o ano inteiro, dá para você curtir a praia. Tem o período da quadra de chuvas, né, que é de abril a agosto, porém, mesmo com essa quadra de chuvas, você consegue curtir a praia. Por quê? O calor continua e geralmente são chuvas esparsas. Então, por exemplo, choveu a noite toda, quando é de manhã, o sol tá trincando na sua cabeça para você ir pra praia. Então, isso são coisas que o cliente que nunca viajou não sabe, não vai saber. Você precisa informar. Então, você precisa ver, de acordo com o seu perfil de cliente, o que ele gosta, o que ele quer saber da sua agência, o que ele precisa saber sobre o seu produto. Olha, eu tô fazendo um exemplo. Tô fazendo uma viagem para Angra dos Reis. Só que o cliente precisa saber, gente, e você também como agente precisa saber, é que Angra dos Reis, se você levar o pessoal para lá, eles são obrigados a fazer o passeio de escuna. Nossa, é obrigado, não pode ficar no centro da cidade? Pode, mas não tem atrativo ali no centro. Então é um local que você vai precisar sim vender um pacote com a escuna e de preferência já fechando o almoço para que essa família ou esse cliente consiga ter um valor bacana. Ah, mas o meu público não gosta de fechar almoço. Ótimo, não fecha o almoço. Mas a escuna você precisa fechar. E aí vai ter o cliente que vai te questionar. Poxa, Giovana, a outra agência tá me cobrando 150 para ir para Angra dos Reis, você tá me cobrando R$ 330. Aí eu vou falar para ele, exatamente, sabe por quê? Então, seu José, sabe por quê? Porque Angra dos Reis é uma cidade histórica. Então, o senhor vai chegar lá, até tem uma prainha lá pro senhor, só que é uma praia que não tem tanto atrativo. E aí o senhor vai ficar na cidade, pode conhecer o centro histórico e só. Agora, se o senhor fechar esse pacote que já é completo, com a escuna e ainda com o almoço, além do senhor não precisar se preocupar com nada com relação a roteiro, a descobrir o que tem na cidade, o senhor ainda vai ter praias belíssimas e, aliás, ilhas belíssimas que o senhor só acessa se o senhor for com algum tipo de embarcação, ou escuna, ou lancha. Então, por isso que a minha agência só trabalha com pacote já com a escuna inclusa e o almoço, porque a gente visa a sua comodidade como cliente lá no destino. Afinal, o senhor está indo em grupo, então a gente consegue fazer uma coisa mais personalizada. É diferente do senhor simplesmente comprar uma passagem e desembarcar lá, onde o senhor precisa conhecer a cidade, saber o que tem, saber o que vai fazer, e nisso o senhor já vai perder tempo, vai perder horário, né? Vai perder hora de procurar, de saber onde tem um almoço com valor legal e tudo mais. Então, tudo isso, você, como agente, precisa passar no seu conteúdo, precisa informar no seu conteúdo, de acordo com a persona que você definiu para ser a melhor persona para você, tá? Passando disso, sobre conteúdo, eu quero falar sobre o calendário editorial. Não tem como eu falar o que você postar sem passar esses 4 pilares para você, tá? Então, vamos lá. O terceiro pilar é defina um calendário editorial. E por que cargas d'água eu tenho que fazer isso? E o que é isso, Giovana? Em nome de Jesus. Eu já vou te falar. Calendário editorial nada mais é do que você parar um pouco e falar assim, hoje eu vou programar as 6 postagens, as 7 postagens da minha agência. Por quê? Porque você vai saber o que você vai postar, sem precisar ficar pensando no dia, porque às vezes a gente tá com o dia corrido, atendendo o cliente, limpando a casa, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando das nossas próprias coisas, e a gente não pode parar naquele momento para criar um conteúdo. Então, se você sabe que você vai ter uma viagem para daqui 2 meses, que você vai levar o pessoal para o Rio de Janeiro, você pode parar 1 hora do seu tempo e fazer 7 postagens falando sobre o Rio de Janeiro. Então você vai informar, o Rio de Janeiro é um destino muito procurado, vai informar como que é, aí no outro dia você pode fazer uma postagem,
você sabia que no Rio de Janeiro tem tais e tais e tais e tais atrações que vai ficar bem fácil de você curtir indo conosco na viagem? Aí, próximo dia. Aqui está o depoimento de alguns clientes que já viajaram conosco para o Rio de Janeiro. Aí, no outro dia, nossa viagem consiste de tal coisa, o que inclui no pacote, como vai ser. No outro você fala o que levar para o Rio de Janeiro. Só que isso você não vai parar todos os dias para fazer. Você vai parar 1 hora de um único dia para fazer e programar esses posts, para deixar tudo programado. Então você tirou aquela 1, 2 horas ali, já deixou programada a sua semana, é só você postar. Por quê? Se você é como urgência ainda, que eu tô procurando ainda umas pessoas para atender para mim, e agora já vou delegar também a parte de divulgação, mas se você sabe que você é urgência, como eu ainda sou, você tem que entender que você precisa de organização. E também entender que você é todos os funcionários que você ainda não contratou. Então, você é a empresária, aliás, você é a dona da empresa, você é a social media da sua agência, você é o atendimento da sua agência, você é o setor comercial, que é a parte de vendas, e você é aquela pessoa que supervisiona tudo para ver se tá tudo ok. Então, você precisa facilitar a sua vida como agente de viagem. E esse calendário editorial vai fazer isso. Ai, Giovana, mas eu não sei por onde começar. Bom, essa live não é especificamente para passar todo o passo a passo de como você fazer esses posts, porque não daria nem tempo de fazer. Mas eu vou deixar, após esses 4 pilares, eu vou deixar uma maneira de você fazer essas programações para que você adiante a sua vida, para você conseguir atender mais clientes, conseguir criar mais viagens e conseguir vender mais todos os dias, no caso, né? Então vamos para o terceiro pilar, já sabendo como que você vai ter que definir o seu conteúdo e criar o calendário editorial também. O quarto pilar é a parte de divulgação. É a parte que eu quero mais falar com vocês. E por que eu quero falar muito com vocês sobre isso? Porque a divulgação é uma parte essencial no pré-venda. Anota, a divulgação, o anúncio, essa divulgação para o cliente é a mais importante no pré-venda. É mais importante, às vezes, até que o atendimento em si. Porque quando o cliente ele quer comprar de você, ele não interessa se você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Não que você não tenha que fazer, porque é obrigação do agente fazer um atendimento maravilhoso. Afinal, o agente de viagens, ele é o anjo do cliente. O cliente precisa sentir isso nele. Então, você vai ter que saber divulgar, anunciar muito bem. Ai, Giovana, esse não é o meu dom. Tudo bem, a gente desenvolve, tá? É só você se colocar no lugar do seu cliente. A sua persona ama a praia. O que a minha persona poderia querer saber sobre a praia? Ah, eu acho que ela vai gostar de saber que lá é uma praia que não tem tanta onda, que dá pra viajar com a família, que dá pra você levar ali o seu lanchinho pra tomar um lanchinho na praia, que também tem outros comércios próximos. É isso que o seu cliente quer saber. Ele quer que você responda perguntas que às vezes ele tem vergonha de fazer sem que ele tenha comprado de você o pacote. Porque isso já aconteceu muito na DG. De cliente entrar em contato, perguntar quanto era, e aí eu passar todo o descritivo, fazer o atendimento, e a pessoa falar, ah, tá bom, então, obrigada. Aí eu, Dona Maria, a senhora ficou com alguma dúvida? A senhora tem alguma dúvida? Tem algo que a senhora queira saber sobre o pacote que eu não tenha te informado? Ela, na verdade, eu queria saber se eu posso levar uma criança de 3 anos. E aí eu começava a falar e começava a explicar que sim, por exemplo, o Parque Maeda, que é um parque que eu amo mesmo em São Paulo, que todo mundo que tá aí no Sudeste precisa fechar um pacote para os clientes, que eu tenho certeza que eles vão amar. O Parque Maeda, ele tem atrações para vamos por aí, 2 anos para cima, porque bebê de colo ainda tem, mas não diverte muito, né? Mas dá para levar todas as idades, tá? Até idosos. Então, eu sempre explicava isso pro cliente. O Parque Maeda, ele é completo por quê, Dona Maria?
Porque o Parque Maeda, ele tem mais de 122 tipos de pratos de comida para a senhora no almoço. Eles já dão refrigerante, suco, água. Às vezes tem até uma degustaçãozinha ali de licor de jabuticaba, que é colhido da própria fazenda. Lá também tem brinquedos aquáticos para as crianças. Alguns já estão inclusos no pacote. Outros, que são os que têm motor, a senhora precisa pagar. Ah, Dona Maria, a senhora não sabe, lá também tem 3 decks de piscina. Tem espreguiçadeira, tem cadeira, tem guarda-sol, tem mesa, tem toboágua para criança bem pequenininha e para adulto separadamente. Tem piscina de criança e de adulto também. Então, esses são detalhes que os meus clientes tinham muita dúvida. Por quê? A pessoa nunca foi para o destino. Às vezes, nem você foi para o destino. Mas você precisa estudar e, se possível, fazer a visita técnica, que também tem um post aqui nesse Instagram para você saber a importância dessa visita técnica, tá? Então, quando você começa a anunciar, você tem que pensar como o cliente. Se eu fosse comprar esse pacote, o que eu gostaria de saber? Pense aí num destino que você ainda não foi, tá? Para você ter mais ou menos essa ideia. Ah, eu não fui ainda para Florianópolis. O que será que eu gostaria de saber sobre lá? Igual minha amiga tá fazendo Canasvieiras. Eu nunca fui para lá. Já li bastante, já vi foto, já vi vídeo, já vi depoimento de gente que foi para lá, mas eu nunca fui. Então eu fiquei com uma dúvida. Eu falei assim, tá, nessa praia tem ponto de apoio? Será que ela tem ponto de apoio? Por exemplo, quiosque, banheiro, será que tem ducha lá? Porque às vezes você vai de bate e volta com o seu cliente e você não se preocupa nem em saber se o local tem uma ducha para o cliente não ir embora salgado, gente. Que é uma coisa que parece boba. Ah, não, a gente tá acostumado, a gente volta da praia lá quando a gente vai de carro assim mesmo. Mas entenda, você é uma agência de viagens que foi contratada para trazer a melhor experiência para o seu cliente. Você não precisa nem falar para o cliente que vai ter uma ducha lá. Não antes, mas quando ele for falar contigo, você fala assim, olha, inclusive lá tem uma ducha para você voltar limpinho, então lá você consegue tomar banho. É a mesma coisa para Arraial do Cabo. Por algumas vezes, eu levei meus clientes sem saber aonde eu podia fechar uma ducha para os meus clientes. E cliente que vai com criança, gente, é extremamente importante que você veja esses detalhes. E um dia me deu um estalo, eu falei, cara, como assim eu ainda não vi a ducha? Eu tenho que ver. Pois um dia eu levei uma guia comigo, falei, você vai pro passeio com o pessoal, eu vou explorar a cidade. E aí eu achei, fiz parceria, lá tem uma ducha que paga R$5, você pode tomar banho o dia inteiro na ducha, então você fica com uma pulseirinha, você chega lá, você toma banho a hora que você quiser, eles ainda disponibilizam um sabonete líquido e shampoo e condicionador, dependendo do caso, ali se não tiver muita gente, eles também disponibilizam. E é um detalhe tão simplório, um detalhe tão pequeno para algumas pessoas, mas para outras é um detalhe muito grande, muito importante. Eu já fiz vendas por conta de ducha para Arraial do Cabo. Porque geralmente as famílias vão com mais de 5 pessoas, né? Chegamos a ter viagem para o Rio de Janeiro, para Arraial do Cabo, com 4 famílias dentro do ônibus. Um ônibus de 46 lugares. Para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia de como funciona esse público de família. Já cheguei a levar para Cabo Frio o ônibus com 2 famílias. Uma que foi com 19 pessoas, outra que foi com 9 e o restante não eram famílias, eram pessoas aleatórias e também parte do público que foi com a família de 19 pessoas, que eles foram gravar um clipe, enfim. Então, tem mínimos detalhes que a gente precisa se atentar, né? E isso também pro anúncio. Isso é que vai diferenciar a sua agência de uma outra agência na internet. Principalmente se você não quer dar sua carinha tapa, não quer colocar sua carinha no sol para falar com o seu cliente. Você precisa ser muito efetiva nas postagens. Então, vamos lá. Já dei exemplo de agências que têm o perfil que a persona gosta muito de praia. O pessoal gosta muito de viagem, vamos pôr aqui, para parques, tá? Então você precisa conhecer parques, você precisa entender que tipo de parque a sua persona gosta. É parque aquático?
É parque de diversão? É parque temático? O que sua persona gosta? Por exemplo, eu sempre falo pra vocês, Hopi Hari era um parque que eu queria demais ter introduzido muito nas viagens da DG. Não foi possível. Por que não foi possível? Porque o meu público, ele é de 30 anos a 45. Esse público de 30 a 45 anos tem duas opções. Ou ele ainda tá solteiro, tá namorando, tá noivo e quer curtir, conhecer lugares diferentes, instagramáveis, que é onde as pessoas vão pra tirar foto mesmo, pra falar que esteve lá. Ou ele é a pessoa que já tem filhos, já é casado e tem filhos, tá? Então assim, se ele é casado e tem filhos, de repente o Hopi Hari pra ele não é legal. Aliás, eles não querem o Hopi Hari. Porque eles, como adulto, não vão se divertir. E as crianças, tem atração para as crianças? Tem. Só que eles vão ficar presos só na atração da criança e vai pagar o valor que é o passaporte. Então eles enxergam que para eles não é um benefício. E eu me colocando no pensamento de cliente, na época que eu decidi parar com o Hopi Hari, eu falei, cara, é verdade. Por que eu, com 2 filhos, um de 4 e um de 7, vou pagar um passaporte nesse valor para levar os meus filhos para se divertir num parque que eu mesma não vou me divertir e que eu não vou pagar nada barato? Então aí eu já pensaria assim, bom, agora pro Beto Carreiro eu quero ir. Por quê? No Beto Carreiro é tudo temático. Tem muitas e diversas atrações. Tem Hot Wheels, inclusive o pessoal da minha família foi com criança de colo e as crianças se esbaldaram. Os que eram um pouquinho maior, então nem se diga. E foi atração para toda a família. O Hopi Hari, ele é mais focado num público mais jovem, num público que curte, porque tem um monte de coisa, tem altura e não tem tantos brinquedos, como que eu posso dizer? Pra se comparar com o Beto Carreiro, por exemplo, tá? Então as pessoas às vezes, por exemplo, a gente fechou uma viagem pro Beto Carreiro, mas não fechou uma viagem para o Hopi Hari, que era muito mais em conta. Só que esse não é o problema às vezes nem é o valor. O problema é o que ela vai ter de benefício nesse local, por exemplo, no Beto Carreiro. Você sabia que no Beto Carreiro você não precisa levar o carrinho do seu filho, o carrinho de colocar o bebê? Porque lá tem para alugar. Não é tão baratinho? Não é. Mas se você não quiser ter esse trabalho de levar da sua casa, quando você chega no parque, você já tem um carrinho para colocar o seu bebê ali e andar o dia inteiro. E é um carrinho personalizadinho, coisa bonitinha. Esses são detalhes que o seu cliente não sabe, ele nunca foi para lá. Se ele já foi, ok, tem coisas que ele sabe. Mas se ele não foi, tem coisas que ele não sabe. Exemplo, eu fiz questão de fazer um post sobre isso. Galera, é o seguinte, vocês vão assistir o show do Hot Wheels? Então, ótimo, maravilhoso, é sensacional. Só que almocem 1 hora antes, se vocês forem almoçar lá naquele restaurante. Por quê? Se vocês ficarem próximos ali naquelas mesas que são próximos ao show, vocês vão comer a comida de vocês com um pedaço de pneu e poeira. Como assim, Giovana? Por quê? Porque eles ficam dando cavalinho de pau, eles fazem acrobacias, e nisso vai soltando um pedacinho de pneu, vai subindo a poeira, vai subindo a areia. Isso são coisas que o seu cliente não sabe e que talvez a sua agência concorrente não vá falar para ele. Porque a sua agência concorrente está se preocupando somente em entregar-lhe um post com a foto do parque e chamar a pessoa para comprar. E hoje essa live é para você entender que você tem que fazer o diferente. O que você vai fazer? Informar, 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 vender. Informar, informar, vender. Pegue todas as possíveis dúvidas que o seu cliente poderia ter do seu destino. Eu vou para Serra Gaúcha. O que será que o meu cliente gostaria de saber sobre a Serra Gaúcha? Eu vou para Campos do Jordão. O que será que o meu cliente precisa saber? A minha primeira viagem para Campos do Jordão, eu errei e não errei. Eu já sabia como era, porque eu já tinha ido lá. Contudo, o dia que eu fui, tava muita chuva, como eu conto lá no meu vídeo do YouTube.
E aí o que acontece? Eu aprendi onde estavam todas as lojas, as lojinhas, eu tive que aprender porque eu fui caçar luva, fui caçar touca, eu não ia comprar qualquer coisa, então eu falei, vou andar nas lojas pra ver. Então eu já sabia tudo sobre as lojas, eu sabia sobre os restaurantes, mas o que eu não sabia é que mesmo em um dia de sol, quando dá mais ou menos por volta de umas 14, 15 horas, a temperatura em Campos do Jordão começa a fazer isso aqui, ó. Ela cai. E se você tem um cliente que é como eu, que passa o frio até no calor, no caso de São Paulo, né? Porque aqui em Maceió não tem como, ó. Sempre com blusinha aberta, com cabelo preso, porque eu não aguento o calor. Mas lá em São Paulo, o que acontecia comigo? Eu morria de frio e às vezes eu tava com frio até no calor. Se você é uma pessoa que tem esse frio dentro dela, que sente mais frio do que outras pessoas, ela precisa levar uma blusa, um casaco mais reforçado. E isso é uma coisa que você, como agente, precisa passar. Porque se ela chega lá com uma blusinha fina, não se preparou financeiramente para comprar algo lá na viagem, ela pode detestar essa viagem por passar o frio que faz lá. Porque o frio de Campos do Jordão, se você ainda não foi, eu vou te contar, ele corta seu rosto dependendo de qual a temperatura que tá. Por quê? Por conta da altura da cidade. A cidade é muito alta, então o vento ele vem assim, rasgando. Se você não sabe disso, você vai com uma blusinha mais fina, que aconteceu na primeira viagem. Eu informei pra eles no grupo, gente, vocês precisam levar blusa, porque por mais que faça sol, São Paulo já é uma coisa meio que a gente não tem muito o que prever de temperatura. Que de manhã tá sol, daqui a pouco já tá frio, daqui a pouco já tá chovendo, aí no outro dia já amanhece o tempo todo nublado. Então eu sempre falei pra eles no grupo, gente, assim, por favor, levem casaco. Se você passa mais frio do que o normal, leva um casaco mais reforçado, porque a temperatura fica um pouco baixa, dependendo da data, né? Pois nós fomos para a viagem, era festival de inverno, ainda estava finalizando o festival de inverno. Um dos meus clientes não acreditou no que eu disse. Eu falei, você trouxe blusa? Porque ele já foi desembarcar só de camiseta. Eu falei, você trouxe blusa? Aí ele falou assim, então, eu trouxe uma, mas deixei aí no ônibus, que aí eu coloco só na volta. Eu falei, melhor você levar. Aí ele pegou e falou, não, tá tranquilo. Ele continuou andando no ônibus, desceu as escadas. A hora que ele bateu lá fora, ele voltou. Meu Deus, que vento que tá lá fora. Eu falei, então, eu te falei, a temperatura é baixa aqui. Principalmente no festival de inverno, que é entre julho e começo de agosto. Não tem condições em São Paulo de você não andar com blusa, gente. Por mais que esteja um solzinho de manhã, não há possibilidade. Então, isso são detalhes que você também pode colocar lá no seu anúncio, na sua postagem. Sabe o quê? Você sabia que Campos do Jordão é a cidade mais alta do estado de São Paulo? E chegando lá, você pode encontrar temperaturas de até -1, dependendo da data que você for? Aí você pode colocar num outro post o que levar para Campos do Jordão em época de inverno. O que levar para Campos do Jordão em época de calor, de outono. Você pode ir destrinchando todo esse destino, dependendo da quantidade de vezes que você faz por ano. Por exemplo, o Parque Maeda, que eu fazia de 5 a 6 vezes no ano para os meus clientes, eu senti a necessidade de começar a falar outras coisas sobre o parque. Então eu ia falando bastante, é que eu utilizei muito o Facebook, né, para fazer essas postagens. Mas eu ia falando, olha, o Parque Maeda, ele tem desde de carnes vermelha, carne branca, até comida japonesa. Então, se você for lá e você não gosta de comer carne, lá você vai ter o peixe, vai ter o salmão, vai ter comida japonesa para você comer. E aí o pessoal, nossa, sério? Aí eu comecei a postar umas fotos, falar sobre alguns detalhes. Você sabia que lá no Parque Maeda não tem como você se perder? Porque lá é cheio de plaquinhas indicativas e fora isso, o parque tem um monte de monitores. Então você não precisa se preocupar se você vai se perder dentro do parque, porque é uma fazenda, então é imensa, é enorme, mas tem monitores e tem também os funcionários que ficam lá no parque para te dar esse auxílio se você não quiser ficar junto com um grupo, por exemplo.
Então eu comecei a trabalhar isso. Então agora, para finalizar essa live, o que eu quero deixar claro para você. Giovana, eu não sei como fazer o meu calendário editorial. Primeira coisa, quais os destinos você tem? Anota isso que eu tô falando, hein? Quais os destinos que você tem? Ah, eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho Parque Maeda e eu tenho São Roque. Tá. Quais são as dúvidas que os seus clientes podem ter sobre esses destinos que você vai ofertar? Ah, ó, do Rio de Janeiro eles podem perguntar se a gente vai desembarcar direto na praia, ou se lá tem ducha, se lá tem quiosque, ou se a gente vai fazer o passeio com eles, se a gente vai subir no Cristo. Então, tudo isso você anota num caderno, ou numa folha, ou no celular, enfim. Anote todas as dúvidas dos destinos que você tem. E depois disso, que vai ter muito conteúdo já aí só nas perguntas, você vai começar a colocar por prioridade. Qual é a primeira viagem? Qual é o primeiro destino? Ah, o meu primeiro destino é o Rio de Janeiro. Então eu vou começar a trabalhar a mente do meu cliente no Rio de Janeiro. Você sabia que no Rio de Janeiro esse período de abril é muito bom de estar lá? Porque a temperatura é amena, é não sei o que lá, e vai fazendo posts diários. Você pode mesclar entre uma postagem e outra o outro destino que está mais longe, tá? Por quê? Porque assim também, quem não vai conseguir ou não gosta do Rio de Janeiro, pode se interessar em comprar aquele outro destino que tá um pouco mais extensa a data. E pode também pagar com tranquilidade. Então se preocupe com isso. Vou postar primeiro do Rio de Janeiro porque é a minha primeira viagem, mas a segunda é Maeda daqui 3 meses. Então eu já vou introduzir no meu post, nos meus posts, pelo menos uma postagem do Maeda por semana, por exemplo. Ah, então, mas depois eu vou ter também São Roque, que vai ser em junho. Ótimo. Você já tem alguma programação para junho? Já lança assim, lança lá nos stories ou lança no seu feed. Você já tem alguma programação para junho? Porque nós temos novidades. Em junho nós teremos um roteiro personalizado para São Roque, onde a gente vai para as vinícolas, a gente vai ter uma experiência gastronômica e começa a fazer esse tipo de post. Não precisa falar muito. Se você não quiser fazer vídeo, não tem problema, desde que você tenha fotos e vídeos que a pessoa vai olhar e vai desejar estar naquele destino. Nossa, Giovana, eu não sei como fazer para baixar esse tipo de foto. Lá no meu perfil eu tenho um post falando como você faz para baixar fotos aqui do Instagram com qualidade, tá? Fotos e vídeos também. Então você precisa se atentar para a qualidade das fotos e dos vídeos que você posta, tá? Ah, mas o que eu vou fazer o post é uma viagem que eu fiz com um cliente e a foto não tá tão boa. Coloca como TBT. Por quê? A pessoa vai entender que foi uma foto que foi tirada há algum tempo numa viagem que foi feita. Mas se atente em fazer fotos com a imagem legal nas próximas viagens. Limpa a câmera. Uma coisa que as pessoas acham tão engraçado quando eu falo, em qualquer lugar que eu vou pra tirar foto, que a pessoa tá tirando, fala, ó, limpa a câmera. A câmera tá embaçada. Porque isso faz total diferença no resultado da sua foto, tá? Então se atente para as fotos. Se atentem para o português. Por quê? Tem pessoas que não ligam. Se ela tiver que comprar, ela vai comprar e pronto. Mas o nosso público em geral, atualmente, são pessoas extremamente detalhistas e minuciosas. Que elas olham sim. Então, se você tá com dúvida sobre alguma palavra, eu não sei se escreve com S ou com Z. Pega o seu celular antes. Vai lá no Google. Arrasou é com S ou com Z? Ah, tá bom, com Z. Escreva corretamente. Para de querer fazer as coisas com pressa. O seu cliente merece mais de você. A sua agência merece mais de você. Quando você faz as coisas com pressa, você passa a nítida imagem para o cliente que você simplesmente fez o post e se ele comprar, comprou. Se não comprar também, tanto faz. Para de ser amador, para de ser amadora. Você não está aqui nesse vídeo para ser amador. Você está aqui para aprender e colocar em prática.
Então, eu deixo aqui pra você um desafio de você parar um pouco. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de estruturar a sua semana. Eu faço isso geralmente no sábado, porque sábado de manhã eu tô mais tranquila. Então, como eu não vou fazer geralmente nada, a não ser que eu vá pra praia ou alguma coisa assim. Então, eu falo, sábado de manhã é o dia que eu paro para programar as minhas postagens da próxima semana. Então, segunda-feira hoje, não tem desculpa. Senta aí depois dessa live, bota ela pra rodar, pra você ir escutando novamente. E vai anotando tudo o que eu passei. E também vai colocando em prática tudo o que eu deixei aqui pra você. Porque esse conteúdo, as pessoas podem passar pra você, mas elas vão te passar numa visão geral. Nunca vão te passar minuciosamente como eu passei aqui pra vocês, falando sobre, se você tem uma agência que foca em praia, faz isso. Se você tem uma agência que o pessoal gosta mais do frio, faz isso. Não vai ter outro vídeo, tá? Porque aqui eu falo as coisas que eu vivo e que eu vivo na prática. Não de uma teoria que eu li, que eu vi que alguém falou, porque para cada área, gente, é um tipo de comunicação. Não adianta as pessoas falarem que existe uma fórmula mágica para você fazer post. Não existe, é mentira, tá? Não existe essa mágica de você poste 3 stories por dia, mais um post no feed e depois faça um Reels. Não existe isso. Porque, às vezes, o seu público não é um público que te acompanha todos os dias. E você vai precisar entender o que esse público quer de você, o que ele espera de você como agência. Eu mesma, eu tenho postado pouco na agência no feed, mas os meus stories estão sempre ali rodando. Só que eu tenho que te contar uma coisa. O story, ele é ótimo. Ele é muito bom para manter a sua página ativa e os seus clientes sempre consumindo o seu conteúdo. Porém, ele é para manutenção de cliente. O seu feed, ele já é para captação de cliente. Por quê? Aquela parte que o Instagram indica postagens lá, é como se fosse um favoritos ali do Instagram, os que estão mais em alta. O que aparece ali pra você? O story de uma pessoa ou o feed dessa pessoa? Ou o post do feed dessa pessoa? Exatamente, foi isso que eu descobri. Que a gente pode fazer 1000 stories, mas esse story, ele vai ser pra trazer o quê? Uma manutenção dos clientes que você já tem ali naquele perfil. Porque ele já vai ser informado ali naquelas bolinhas que tem ali em cima, nos círculos. A Giovana acabou de postar stories novos. Vai lá para dar uma olhada. Legal. Agora, quem não é seu cliente, como que ele vai achar sua agência? Aí é que tá a importância de postar sim. De fazer feed sim. Ai, Giovana, todos os dias? Você precisa adequar a sua realidade. Se você tirou 2 dias para fazer post, você pare um dia, programe esses 2 posts, deixa tudo pronto só para você postar. Se você programou 3 dias, ok, mas entenda que as pessoas que entram no seu Instagram, elas sabem o que você tá falando pelas 9 últimas postagens que você deixou no feed. Porque muita gente não vai rolar o seu feed do Instagram para ver o que você postou antes. Somente aqueles que realmente têm um interesse maior em saber o que é a sua agência, o que você já fez na sua agência, o que você não fez, se tem depoimento. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu abro lá um perfil, deixa eu ver aqui. Perfil tá ativo. Geralmente, eu sou a louca de fazer assim, ó. Eu vou até o último, vou fazendo assim, eu vou até o último. Ah, nossa, essa empresa aqui tá desde 2013 na internet. Caramba! Aí eu começo a ver as postagens. Mas tem o cliente que ele vai bater o olho. Ah, ela tá falando aqui da viagem do Rio de Janeiro. Ah, deixa eu entrar aqui. Entendeu? Nossa, ela deu uma dica aqui de passaporte. Caramba! Vou entrar aqui. Então, a gente tem que ter isso em mente. As 9 últimas postagens sempre são as mais importantes para os clientes, que são aqueles que são instantâneos. Entra lá, viu? Ah, legal, me interessa. Ou então, não me interessa. Próximo. E o feed é o que vai captar novos clientes para você. Então,
Por favor, se você tá nessa live até agora, ou se você tá assistindo esse replay da live, por gentileza, coloque em prática o que eu vim aqui falar pra você. Porque isso aqui é um conteúdo ouro. É um conteúdo ouro. Porque eu quero que o seu ano seja de ouro. Eu quero que 2022 seja um ano de ouro para sua agência. De ouro em todos os sentidos, tá? Desde o refinamento até o seu atendimento, até as suas vendas. Eu quero você faturando muito. Eu quero que você cresça. Eu quero que você sinta que esse ano foi um ano que você deu um salto muito grande na sua escada da jornada, tá? Então, por favor, se você pegou essa live pela metade, você volta, daqui a pouco vai subir a live que eu vou salvar aqui pra você. Você volta e assiste novamente. E anota o que eu te falei e, se possível, na mesma hora já começa a colocar em prática. Vou ressaltar que o post dos 4 pilares da divulgação é importantíssimo para você poder saber como você vai captar todas essas informações para fazer seu anúncio, tá? Então, você não pode deixar de ler. Aqui também tem post sobre persona, sobre como fazer a primeira viagem, sobre como foi a nossa viagem técnica. Tem muita coisa sobre planejamento de viagem. Então, eu quero que esse ano seja um ano de ouro. De ouro na sua vida como agente de viagens. Eu quero a sua agência crescendo e eu quero que você venha aqui e fale pra gente nos comentários. Giovana, eu me comprometo a ter um ano de ouro. Porque quando você se compromete, você sabe que você precisa se cobrar. Além de mim, que fico aqui fazendo vídeo, à torto à direito, brigando com você, eu quero que você tenha esse compromisso com você. Então, eu vou subir essa live, se você tá aqui ao vivo. Eu quero que você comente. Eu me comprometo a ter um ano de ouro. Se você tá no replay, para esse vídeo, vai lá nos comentários e coloca que você se compromete. Porque esse vai ser o dia em que você tomou uma decisão de crescer profissionalmente e como pessoa. Porque quando a gente começa a estruturar tanto a nossa vida pessoal quanto a profissional, a gente tem muito a ganhar, a crescer e a agregar na vida de outras pessoas. Afinal, nós somos agentes de viagens. A nossa vida é fazer com que outras vidas vivam experiências que elas nunca sonharam em viajar. Então, seja você a luz que você quer que tenha no seu caminho. Porque você só consegue iluminar o caminho de uma pessoa se você for luz. E a luz, ela faz o quê? Ela ilumina, ela traz coisa nova, ela mostra o que está acontecendo. E é assim que eu me sinto sendo agente de viagem. Eu sou luz e eu trago a luz para as outras pessoas. Por que eu sou luz? Porque eu entendo que quando a gente abre a mente de uma pessoa para ela entender que viagem não é luxo, e sim é saúde, é vida, é ampliar os horizontes, é conhecer coisas novas, a gente está trazendo a luz para uma pessoa que antes não conseguia enxergar o que estava ali. Então eu espero que você seja essa luz que você quer que tenha no seu caminho também. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Foi 1 hora de live. Eu tinha programado ficar aqui 30 minutos, mas você sabe, quando Deus vem, meu bebê, fala, e o meu objetivo aqui é que você cresça. Eu quero um ano de ouro, tanto pra você, quanto pra mim, quanto pra você que tá assistindo o replay, e eu quero que você conte pra gente aqui o seu testemunho, né? O seu depoimento. É muito importante, a gente gosta de saber, pra gente ver que nós estamos indo no caminho certo nas postagens também, tá bom? Ótimo dia, ótima semana. Eu espero que vocês estejam animados assim como eu estou. Estou muito animada pro nosso ano de ouro, pro meu ano de ouro, que já tem sido um ano muito diferente desde que começou. E além da gratidão que eu tenho a Deus, eu tenho gratidão a mim, porque eu decidi fazer o meu ano um ano de ouro. E eu conto com você também, tá bom? Não se esquece de deixar o like nessa live para ajudar a gente a mandar esse conteúdo para um monte de gente. Não se esquece de compartilhar com um amigo ou amiga que você conhece do trade. Por quê?
Quando a gente ajuda as pessoas, nós também somos ajudados. E no turismo, uma coisa que a minha amiga Elvira, que tá aqui, sempre fala, no turismo, a gente não consegue sozinha. A gente não consegue trabalhando sozinho, a gente precisa de parcerias. E eu conto com vocês para ser nossos parceiros nessa longa jornada aí de conteúdo para vocês, tá bom? Ótimo dia e ótima segunda-feira. Beijos para você. Tchau!